discussão assim, muito genérica. Bem superficial. Hoje no Brasil, quem que você acha que tem um forte apoio ao comunismo, assim, que luta mesmo pelo comunismo, que está aí ativo no comunismo? Eu acho que não tem. Não tem? Não tem. Tem pessoas aí que se esforçam, por exemplo. O PCB tem uma direção aí com algumas pessoas que eu acho que estão tentando, né? Mas eu acho que não tem grande prestígio, não são conhecidos, não tem grande influência, né? Essa que é a realidade. Como é que é o nome dele? O Plínio de Arruda do PSOL, ele... É uma pessoa interessante. Eu até votei nele. No primeiro turno eu votei nele. O que você pensa assim, de uma pessoa Mas ele que não é um comunista, né? Ele é um católico, né? Declarado. Ele é um católico. Com liderança católica, um homem progressista, sem dúvida. Mas nas entrevistas dele ele diz que ele é comunista, ele que ele é socialista. Né? E ele tem uma fortuna... ele é de uma família rica, né? Exatamente. Sim, isso não quer dizer nada, né? Não é obrigatório. Não é obrigatório, né? Não, ser não é pobre. obrigatório. Não precisa ser pobre para ser comunista. Para ser comunista. Aí é um problema de ideias, né? De ideologia, né? Depende da ideologia. Da pessoa, das convicções, né? Hoje no Brasil são poucas as pessoas que têm ideologia, né? Uma ideologia comunista, assim, são poucas, realmente. O anticomunismo foi muito forte durante muitos anos, ainda continua sendo hoje, né? No Brasil e no mundo. Essa derrota do socialismo real, a queda do Muro de Berlim, isso contribuiu enormemente para o desprestígio do socialismo, né? Então existe uma série de dificuldades muito grandes, né? Agora, se a gente, não sei se vocês tiveram a oportunidade de tomar algum conhecimento, por exemplo, com o Capital de Marx, né? A gente vê o Marx ali mostra cientificamente, é uma obra científica, né? Que o capitalismo ele é movido por tais contradições que a tendência é ele ter que ser superado como um modo de produção. Isso não quer dizer que vai cair de podre. Tem que surgir as forças capazes de derrubar o capitalismo. Mas a tendência deve ser essa. O capitalismo não tem futuro como isso, formação econômica social, devido às suas próprias contradições, às crises cada vez mais graves que o abalam, né? Agora, ele sempre encontra um jeito de se recuperar se não se formam as forças políticas capazes de derrubá-lo. É isso que está faltando, lamentavelmente, por enquanto. Tá difícil, né? Tá difícil, mas o caminho é esse. Tem que esperar o futuro que tá vindo aí. Esperar não, acho que tem que tentar participar e contribuir para que esse futuro chegue. Mas você acredita que a educação do Brasil hoje, ela puxa por essa linha? Ela não forma, né? Grupos, aquelas organizações capazes de levar a luta adiante. Esse é um processo difícil, árduo, lento, né? Não é fácil não, mas é por aí, eu não vejo outro caminho. Qual que você pergunta? Ela já falou, eu ia perguntar a respeito do curso de formação política, ela já fez. Mas eu acho que tem que ter muita clareza disso, me parece aí, pelo que eu conversei com o pessoal do CA, né, de História, que eles têm essa preocupação, né? Não se trata só de fazer curso. Curso é importante. Conhecer o marxismo, eu pessoalmente acho, né, que o marxismo é que dá resposta, é o melhor instrumento de transformação social. É a teoria que permite entender, né, as sociedades humanas, explicar o funcionamento das sociedades humanas e também contribuir para que a gente possa transformá-las, que a gente não só quer entender, mas quer, né, ter conhecimento para poder transformar. Então eu acho que o marxismo ainda é o melhor instrumento nesse sentido. Não é uma panaceia para todos os males, né? Não é um remédio assim que você lê o marxismo e está pronto. Não, tem que ler o marxismo, estudar, né? Mas de uma forma criadora, crítica e ao mesmo tempo que participando. Se você não está participando do seu diretório, enfim, levantando as reivindicações dos seus colegas, e que são suas também, enfim, participando daquelas lutas que você não vai inventar, né? Elas vão surgir na prática, das reivindicações. Os estudantes estão lutando, né, para melhorar as suas condições de estudo, né, para que tenham mais bolsa, enfim, cada lugar tem suas reivindicações, né? Tem as reivindicações específicas e tem as mais gerais. Então, esse estudo tem que estar articulado com isso, com participação. Participação na luta, que isso é que forma as pessoas, forma as lideranças. Quer dizer, as lideranças vão surgir, a gente não fabrica liderança também. Elas surgem na luta, se destacam aqueles que têm mais capacidade de liderança. Então, essas pessoas que têm mais capacidade de liderança, é importante que elas estudem, que elas conheçam, né, a teoria marxista, eu acho, que é por aí. Tem que estudar e, ao mesmo tempo,
continuar participando, organizando. Organização é fundamental. Sem organização não vai se fazer nada. As pessoas soltas assim não funciona, né? Não tem força para transformação. Transformação é necessária organização. Então, por exemplo, esse exemplo que está acontecendo hoje, né, é um verdadeiro levante, né, dos bombeiros. Eles ocuparam o principal quartel do Corpo de Bombeiros no Rio de Janeiro. Então, é um movimento importante. O governador está reunido lá com o seu secretariado para tomar uma decisão. Né? Até que ponto eles têm consciência, eles têm organização, não sei. Acredito que não, que seja um movimento muito espontâneo, a impressão que eu tenho. Né? Então, aparentemente então, lamentavelmente, isso pode acabar não dando em nada. Né? De repente o governador lá faz algumas concessões, né? Dá um ligeiro aumento, talvez, né? E eles vai cada um para sua casa tranquilo, né? E fica por isso. Né? Quer dizer, seria importante que tivesse algumas pessoas ali com mais consciência e conseguisse manter essa organização viva, porque eles devem ter outras reivindicações, outros problemas, né? Quer dizer, manter um trabalho permanente, isso é fundamental. Não sei se tem, acredito que não tem. Mas uma vanguarda tem que ter um grupo, né? Chame-se vanguarda ou não, enfim, com mais consciência, com mais clareza, né? Nunca vai ser todo mundo, né? Vai ser sempre um grupo reduzido, mas que tenha liderança e seja capaz de articular e organizar. É muito importante organizar. Direcionar, né? Direcionar esse trabalho de forma organizada. Então, é por aí que a coisa tem que marchar. Né? E as próprias contradições desse mundo que a gente vive, do mundo capitalista, né, levam a que surjam lutas espontâneas, porque chega uma hora que a situação das pessoas se torna de tal ordem, né, que elas explodem, né? Elas começam a se mobilizar, né? Ninguém vai morrer de fome assim, de graça, né? As pessoas, na medida em que a situação vai se tornando... Agora mesmo no Brasil tem acontecido movimentos por diversos lugares, várias greves, né? Tinha, por exemplo, li esses dias, greve dos operários da Volkswagen no Paraná. Né? Em São Paulo estava acontecendo vários movimentos grevistas. Quer dizer, a inflação está aí, né? A situação não está fácil, né? Então, na medida em que esses conflitos se agravem, as lutas vão surgir. Para não falar lá nas obras do PAC, né? Lá em Rondônia, né? Lá o negócio então aquilo ali foi um negócio sério, né? Mas também, pelo que eu pude ver, foi um movimento de caráter espontâneo. Né? Não tinha liderança, até apareceu aí um jovem do PSTU que foi para lá, né? E assumiu uma espécie de liderança, não lembro o nome dele agora, saiu até uma reportagem com ele no jornal. Mas é um discurso também, eu acho que muito radical, que acaba que não consegue organizar, né? O PSTU, né? Acaba acontecendo isso. Mas, enfim, por exemplo, você estava perguntando sobre o Partido Comunista, sobre o PCB, né? Eu acho que um movimento desses, como surgiu lá em geral, era o caso de mandar aí, de membros da direção do PCB para lá, né, para ver isso, tentar organizar, tentar, né, dar uma consciência maior, né, para esse movimento. Não sei se fizeram, acredito que não. Eu acredito que não. Também acho que não. Acredito que não. A impressão que eu tenho é que não. Então, quer dizer, a tendência é surgir em lutas. Surgem lutas não fabricadas por ninguém, a partir da própria realidade, né? Porque os conflitos tendem a ser maiores, as pessoas vão lutar. Agora, essas lutas, no início, são caráter espontâneo. Se não surgem lideranças com consciência, com conhecimento, com capacidade de organização, morrem. Aliás, é uma tradição bem brasileira essa, lamentavelmente. A gente não tem tradição de organização popular. Até porque, eu até dizia isso ontem, as classes dominantes no Brasil, aqueles senhores de escravos, né? Grandes proprietários de terra, sempre tiveram... Coronéis de Goiás? Quê? Nossos coronéis de Goiás. De Goiás e do Brasil todo, né? Sempre tiveram, né, bastante força para usar a violência, o Estado, né, para esmagar qualquer movimento popular. Então, se a gente pega a história, por exemplo, do século XIX, teve até a consolidação do Estado Imperial, da monarquia, principalmente a partir de 40, né, de 1940, e mais ainda a partir de 1950, né, a centralização ali do Estado Imperial, né, houve muitas revoltas populares, né, pelo Brasil todo, desde Farroupilha, lá no Rio Grande do Sul, no Nordeste, Cabanagem, muitas manifestações populares, muitas revoltas, todas esmagadas a ferro e fogo, violentamente reprimidas, com seus líderes sendo
isso, fuzilados, enforcados, né? Enfim, a história do Brasil é essa, de repressão muito violenta contra os movimentos populares, qualquer um que surgisse. E no século XX é a mesma coisa. Resultado, você não tem uma tradição de organização popular como tem em alguns outros países. A gente pega o Chile, pega a Argentina, o pessoal é muito mais organizado, não quer dizer que não tenha sofrido derrotas também, mas é muito mais organizado que brasileiro. Nós aqui no Brasil temos uma tradição de desorganização. O Partido Comunista, desde que surgiu em 22, fez esforços grandes no sentido de organizar, mas sempre foi muito pouco, foi muito perseguido, com muita dificuldade, erros na política que levava adiante, também não contribuía para a organização popular. Então, sempre muita derrota, né? Uma derrota em cima da outra. Então, o brasileiro, em geral, é eu sozinho, né? Você não vê assim um povo organizado. Agora tem uma grande experiência que é o MST, mas é uma coisa recente, né? E também luta com muitas dificuldades. Está lutando no momento com muitas dificuldades, mas foi um avanço grande no sentido de organização popular. Eles conseguem, né, ter setores organizados no Brasil todo, com uma participação bastante grande,